Sofrer um acidente de trabalho, por si só, não dá direito a qualquer tipo de indenização. Para ter esse direito, você precisa preencher outros requisitos. O meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista, especialista em causas envolvendo doenças e acidentes de trabalho, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quando uma empresa tem que pagar a indenização em caso de acidente de trabalho. Muita gente ainda acha que basta sofrer um acidente de trabalho para receber indenização e outros direitos, mas não é bem assim que funciona. Inclusive, dependendo de como esse acidente aconteceu e as consequências dele na sua vida, pode ser que você não tenha nenhum direito. Vem comigo que eu vou te explicar isso melhor. Pensa aqui comigo no caso do Carlos. Ele estava trabalhando e tropeçou em um fio que estava no meio do caminho. Ao cair, o Carlos machucou o joelho. Ele deu uma ralada no joelho dele. Imediatamente, o Carlos foi para o hospital, fez até um raio-x, mas ele confirmou que não tinha nenhuma lesão grave, só aquela raladinha ali no joelho. Inclusive, o Carlos não precisou nem de atestado. Nesse caso do Carlos, a gente pode até colocar a culpa na empresa pelo fato dela ter deixado o fio no meio do caminho. Mas como esse acidente não causou nenhuma lesão relevante, seja fisicamente ou emocionalmente, a gente não tem que falar em nenhum tipo de indenização, né? E esse daí é o primeiro requisito para que alguém que sofre um acidente de trabalho venha receber indenização. O acidente precisa ter causado uma lesão considerável, uma lesão relevante. E aí eu não tô dizendo que você precisa ter quebrado uma perna, quebrado um braço para ter direito a uma indenização. Mas a lesão, ela precisa ser relevante. Precisa ter sido um corte profundo, uma torção ou alguma coisa desse tipo. O ideal é que essa lesão tenha pelo menos te deixado sem trabalhar durante alguns dias. No caso do Carlos, por exemplo, se ele tivesse tropeçado e torcido o pé ou quebrado uma perna, a situação mudaria completamente e o Carlos poderia sim ter direito a uma indenização. E aí vamos entrar aqui no segundo requisito para que alguém que sofre um acidente de trabalho possa ter direito à indenização. O primeiro requisito a gente viu que é você ter sofrido um acidente de trabalho e esse acidente causar uma lesão relevante, uma lesão considerável. O segundo requisito é que a empresa tenha culpa pelo acidente, mesmo que seja de forma indireta. Imagina que no caso do Carlos, a empresa tenha colocado várias placas de sinalização avisando que aquele fio estava no meio do caminho e informado individualmente para cada um dos funcionários ter cuidado com aquilo ali. E mesmo com tudo isso, o Carlos tropeçou no fio. A empresa fez tudo que estava no alcance dela para evitar que o acidente acontecesse. Então, nessa situação, dificilmente o Carlos conseguiria responsabilizar a empresa pelos danos que sofreu. Agora imagina que a empresa não tenha colocado nenhum tipo de sinalização, não tenha avisado para ninguém que aquele fio estava no meio do caminho e, para piorar a situação, o fio estava desencapado e quando o Carlos tropeçou, além de cair, ele levou um choque. Nessa situação, o Carlos pode responsabilizar a empresa, já que ela não estava garantindo um ambiente de trabalho seguro. A situação mais comum e que a gente mais vê na prática, em que a empresa tem culpa pelo acidente, é quando ela deveria entregar equipamentos de proteção e ela não faz isso. E aí você, durante o trabalho, sofre um acidente justamente porque não estava utilizando EPI. Nessa situação, a empresa tem que responder e indenizar o funcionário por todos os danos que ele sofreu. Agora que você já sabe quando a empresa deve ser responsabilizada por um acidente de trabalho e pagar a indenização, eu recomendo que a seguir você assista o nosso vídeo que eu te mostro 5 tipos de indenização que um funcionário que sofre um acidente de trabalho pode ter direito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor seus direitos e se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, assim o YouTube vai te avisar sempre que a gente publicar um conteúdo novo. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.